A epidemia do burnout tem se tornado uma crise de saúde pública com o aumento das cobranças e a dificuldade de desconexão fora do horário de trabalho. O esgotamento físico e mental na era da hiperconexão levanta alguns alertas sobre a linha tênue entre a alta performance e o adoecimento. E para a gente entender melhor esse cenário, nosso contato agora é aqui com a doutora psiquiatra Karine Cunha, especialista em saúde do trabalhador também. Bom dia, doutora, seja muito bem-vinda. Muito obrigado por nos atender e pela visita. Bom dia, muito obrigada pelo convite. Eu quero entender, e a nossa audiência também, alguns dos sintomas, mas eu preciso abrir um parênteses aqui, porque a gente só trouxe esse assunto aqui para o jornal nessa edição, por conta de uma mensagem que a gente recebeu de uma espectadora que estava relatando exatamente como que ela percebeu no corpo ali os sintomas, né, do burnout. Daqui a pouquinho eu vou trazer o nome dela para poder dar o crédito, né, para a nossa espectadora, porque esse aqui é um jornal que a gente faz junto com a nossa audiência também, doutora. É um jornal diferente. A gente fala dessa maneira. A gente faz o jornal para o nosso público, mas a gente faz também junto com a nossa audiência. Queria que a senhora comentasse quais são esses primeiros sinais físicos, comportamentais também, né, que fazem com que o estresse, às vezes uma situação de estresse, se transforme numa coisa maior, que é o burnout. O que é o burnout, né? É bom explicar. O burnout ele é uma síndrome de esgotamento profissional, né? E ele é causado pelo estresse crônico relacionado ao trabalho. E ele possui vários sintomas, né? Então, nós temos aí exaustão física, exaustão mental, exaustão emocional. Então, por exemplo, a gente é muito amplo, né? E cada pessoa desenvolve de uma forma. Então, por exemplo, exaustão física, a pessoa ela fica muito cansada, uma sensação constante de fadiga, falta de motivação, a pessoa pode ter dificuldade de concentração, a pessoa pode ter perda da produtividade do trabalho, ela pode ter alterações de humor, né? Então irritabilidade, ansiedade, eventualmente até tristeza, angústia, desânimo. Então é uma síndrome que mexe tanto com a parte física da pessoa, né, quanto com a parte mental e psicológica da pessoa. Deixa eu fazer jus aqui ao nome da nossa espectadora. Ela se chama Juliana Souza, é aqui de São Paulo. Ela escreveu o seguinte no relato que eu passei para a nossa produção e a gente definiu essa pauta, falando que ela estava trabalhando 16 horas por dia, estava com muitas responsabilidades, com o sentimento ali de viver em função do emprego, estava com medo de perder o emprego, essa coisa toda. E aí os primeiros sinais para ela apareceram, e detalhe, ela foi numa visita a uma nutricionista, isso lá em 2020, ela trabalhava como autônoma. Aí ela escreveu o seguinte: na época eu acreditava que o que eu estava sentindo era crise de ansiedade. Eu fui levando o consultório, né, ela é nutricionista no caso, até conseguir um trabalho numa empresa em meados de 2022. Aí quando ela assumiu esse cargo, com uma jornada de trabalho que ela diz extenuante, enfim, esses sintomas que até então oscilavam ficaram mais frequentes. É assim que funciona? É assim que acontece? Uma das principais causas do burnout é exatamente uma carga horária excessiva. A pessoa ela acaba vivendo em função do trabalho, né? Ela tem uma dificuldade de relaxar e isso vai gerando um estresse crônico. E esse estresse crônico que vai levando à exaustão, né? E como eu falei, exaustão física, exaustão emocional. E aí podem acontecer vários sintomas, né? E é bastante comum o burnout ele evoluir para um quadro depressivo, ou um transtorno de ansiedade, ou um transtorno por uso de substâncias, né? E é nesse momento que os pacientes procuram a gente, né? Porque a gente que é psiquiatra, na verdade, a gente não faz o diagnóstico de burnout. Na verdade, os pacientes nos procuram, o burnout ele já ficou lá para trás, né? Porque é lento, o processo ele é lento, a pessoa ela vai se estressando cada vez mais, sempre sobrecarregada, o WhatsApp o tempo todo, o e-mail o tempo todo, né? Hoje em dia a gente está sempre muito conectado, isso piora também o burnout. Qual que é o papel, então, da tecnologia nesse sentido, né? Porque a nossa espectadora, ela falou de uma rotina, né, como gerente e tal, eu imagino que o tempo todo ela recebe mensagem, recebe e-mail, ligação no celular. Isso tem impacto de fato? É um dos principais impactos, na verdade. Eu diria até que esse excesso de tecnologia, esse excesso de solicitação, ele cansa às vezes até mais do que o trabalho.
Porque o que que acontece? Você está ali o tempo todo ligada no que está acontecendo. E você não consegue, às vezes, nem se concentrar no trabalho que você está fazendo. Porque o WhatsApp, por exemplo, você é interrompido o tempo inteiro. Então, eu falo isso até por conta própria. Às vezes o WhatsApp, ele me cansa mais, eu como médica, do que atender o próprio paciente, por exemplo. Hoje em dia a gente fica ligado 24 horas. Então você está, por exemplo, viajando e tem pacientes procurando no WhatsApp. Então eu estou falando da minha experiência, mas isso acontece em todas as áreas, né? Então a tecnologia, por um lado, ela trouxe questões muito boas, né? A gente tem praticidade no nosso dia a dia, mas ao mesmo tempo a gente está ligado 24 horas com tudo. A gente tem falado até aqui sobre a questão laboral, mas tem uma pergunta aqui que eu achei interessante da nossa espectadora, e você que está nos assistindo também, sinta-se à vontade para deixar também o seu questionamento para a doutora Karine Cunha, que conversa conosco, psiquiatra. A Lorena diz o seguinte: eu cuido da minha mãe, eu posso ser afetada por essa síndrome de burnout? Essa rotina diária com Sim, outras atividades? porque, veja, não deixa de ser um trabalho, concorda? E é um trabalho extremamente estressante e cansativo. E o burnout ele é exatamente o resultado do excesso de estresse. Então, qualquer tipo de trabalho pode gerar um burnout. É claro que o limiar das pessoas ele é muito diferente. Tem pessoas que trabalham muito, têm muita pressão e não evoluem para um burnout. Né? Mas tem pessoas que evoluem. É por isso que é muito importante adotar várias medidas, né? Medidas de descanso, relaxamento, mudanças no estilo de vida, né? Então, é um assunto bastante complexo, né? E cada pessoa reage de um jeito. Cada pessoa manifesta sintomas de uma forma. A Guta Pini tem uma pergunta para a senhora. Diga, Guta. Bom dia, doutora. Obrigada pela entrevista desse tema tão fundamental e tão comum hoje, infelizmente, na nossa sociedade. Eu gostaria de entender qual que é o tratamento, como é que esse paciente é encaminhado, quanto tempo dura esse tratamento, se tem cura, como é que resolve essa situação. O tratamento ele é sempre muito individual, né? Então, assim, na suspeita de burnout, o que é o ideal? A pessoa procurar um tratamento psicológico, né? Procurar uma terapia para tentar entender o que está acontecendo, se conhecer melhor, tentar entender o que está acontecendo nesse ambiente de trabalho que está deixando ela ansiosa, estressada, desanimada, enfim, né? Mas muitas vezes o burnout ele pode evoluir para um quadro psiquiátrico propriamente dito, né? Pode evoluir para um transtorno de ansiedade, que é o mais comum, pode evoluir para um transtorno depressivo, e é nesse momento que a gente entra, né? Então, nem toda pessoa diagnosticada com burnout vai precisar de um acompanhamento e de um tratamento psiquiátrico, tá? Nem sempre, mas alguns vão precisar sim. E aí, a partir do momento que a pessoa precisa do tratamento, é no mínimo aí 1 ano de tratamento. Agora, é claro, a gente não pode nunca pautar sempre em remédio, a gente tem sempre que avaliar a situação como um todo, né? O que essa pessoa está passando na vida dela. Eu sempre aconselho fazer aí uma junção de tratamento psicoterápico com tratamento psiquiátrico. Agora, doutora, como é que, no caso das empresas, como é que elas podem criar um ambiente mais saudável sem perder produtividade, hein? É possível? É possível, que assim, depende de qual tipo de empresa e qual tipo de trabalho é, né? Então, assim, evitar jornadas extensas de trabalho, promover um local adequado do ponto de vista de ruído, iluminação, porque isso também causa estresse, né? Eu acho que ter uma comunicação direta com o trabalhador, perguntar o que o trabalhador, o que está incomodando aquele trabalhador, né? Eu acho que abordar também a saúde mental, de repente promover palestras, promover, de repente, ter um profissional, um psicólogo ali que possa amparar qualquer dúvida ou qualquer dificuldade que algum trabalhador possa apresentar, né? Chefias mais não tão rígidas, né? O excesso de rigidez também é uma coisa que a gente sabe que atrapalha bastante. Então, assim, várias medidas podem ser tomadas. É que varia muito de acordo com o tipo de trabalho, né? O que a pessoa faz. Guta. Doutora, como a senhora bem disse, né, que são vários ambientes de trabalho, as demandas são muito peculiares. A personalidade da pessoa
ela pode influenciar a ela desenvolver ou não o burnout? Porque tem gente que trabalha 14, 16 horas e tá tudo bem. E a outra trabalha 6 horas e parece que o mundo acabou. Então, tem alguma coisa individual também nisso? Sem dúvida, né? Em geral são pessoas extremamente competitivas, né? São pessoas que se preocupam demais, são pessoas que têm uma tendência de deixar a vida delas pessoal às vezes de lado em função do trabalho, pessoas muito perfeccionistas, né? Então tem mais ou menos um perfil de personalidade, pessoas com baixa tolerância à frustração, por exemplo, né? Pessoas que se cobram muito. Então, e isso é muito individual, né? Como você mesmo falou, tem pessoas que trabalham muitas horas e ficam tranquilas, conseguem desligar. Elas saem do trabalho e pronto, aquilo acabou para elas. Mas tem pessoas que não conseguem, tem pessoas que têm mais dificuldade. Daí a importância de repente, fazer uma terapia, para ela poder aprender a manejar o estresse, aprender a manejar as suas dificuldades, aprender a manejar a forma como ela encara o trabalho. Porque às vezes uma pequena mudança, tanto comportamental quanto mental, já muda muito a qualidade de vida dessa pessoa e a forma dela enxergar o trabalho e as questões da vida dela. Tem muitas mensagens aqui, o pessoal deixando um comentário a respeito da nossa conversa com a senhora, a doutora Karine Cunha. Vou destacar aqui uma mensagem que joga luz sobre um tema que está preocupando, está deixando muita gente com medo, que é a questão econômica, o cenário econômico. Ou seja, para além do trabalho, para além da vida pessoal, existe essa preocupação quase que o tempo todo, na hora de colocar a cabeça lá no travesseiro com as questões econômicas. A Evelise, por exemplo, escreveu: meu burnout, entre aspas, é o custo de vida. Não tem como não ficar esgotada. Concorda? Concordo plenamente. Eu acho que após a pandemia, essa situação toda piorou muito, né? A gente sabe que as empresas estão passando por muita reestruturação, então as pessoas têm muito medo de serem demitidas, né? O que está acontecendo? As empresas elas estão reduzindo custos, né? Então elas demitem várias pessoas e as pessoas que ficam no trabalho, elas ficam extremamente sobrecarregadas e ficam inseguras e tensas de no futuro perderem o trabalho também. Então, todo mundo hoje em dia, na minha opinião, vive um momento de estresse, um momento de tensão, medo, insegurança do que vai acontecer. E isso, com certeza, pode desencadear a causa de burnout. Tem mais mensagens aqui da Érica escrevendo o seguinte: passei por isso, foi muito difícil. Muito difícil, imagino que sim. Nossa solidariedade a ela também aí, enfim. O que acontece, doutora, que eu quero trazer um outro ponto aqui para a nossa conversa. Quando a pessoa está muito preocupada em perder o emprego, por exemplo, ela acaba trabalhando mais e aí ela acaba entrando ali numa espiral, não é? Ela acaba se empenhando mais para tentar desempenhar mais atividades e isso também acaba provocando um estresse natural. Não é? Então, assim, à medida que a gente vê algumas pessoas dizendo, olha, burnout, estresse, ansiedade, isso daí é frescura, a gente sabe que a questão da saúde mental, ela tem que ser bem trabalhada, independente do cenário, não é? Para que você consiga, inclusive, consolidar-se ali no seu ambiente de trabalho ou mesmo na sua vida pessoal, como a nossa espectadora que tem ali, sob sua responsabilidade, os cuidados com a mãe, enfim, você tem que estar bem. E a saúde mental é importante, né? Na verdade, a saúde mental é importantíssima, né? Porque a saúde física, ela está atrelada à saúde mental. Se você não tem saúde mental, a sua saúde física, ela vai se deteriorando, né? Inclusive, uma das consequências do burnout pode ser até questões físicas, né? Aumento da pressão arterial, risco de infarto, aumento do risco de diabetes, né? A pessoa passa a se alimentar de uma forma pior, dorme mal, e aí o que acontece? Ela começa a ter uma queda de produtividade no trabalho, aí ela começa a trabalhar mais horas para poder compensar aquela queda na produtividade. Então, uma coisa está relacionada com a outra, uma coisa vai puxando a outra. Então, antigamente, falava-se muito em saúde física. Hoje, graças a Deus, né, fala-se muito mais de saúde mental. E eu acho que essa é uma tendência, né, de falar cada vez mais de saúde mental. E isso é muito importante porque isso reduz o estigma. Porque ainda existe muito estigma com relação aos transtornos mentais, à psiquiatria, né? Então, hoje as pessoas falam muito mais sobre isso e isso é de extrema importância. Guta? Esse é justamente o meu ponto, que o Dani estava, inclusive, tocando com a senhora.
porque existe ainda muito preconceito em relação a essa questão de saúde mental. Então, é frescura, isso é coisa de gente preguiçosa. Isso não só em relação ao burnout, mas também a questão de depressão. Isso é falta de trabalho, falta de preocupação. Então, o quanto que isso impacta, doutora, da pessoa acabar procurando um tratamento justamente porque ela está submetida a isso, né? Nossa, o que vão pensar de mim? E aí isso acaba interferindo no tempo do tratamento, até na cura dessa pessoa? As pessoas têm uma visão de que a medicação psiquiátrica vai trazer problemas para ela a longo prazo, sendo que, na verdade, é o contrário, é a doença que vai trazer problemas para ela a longo prazo. Inclusive, a gente tem vários estudos que mostram que sintomas depressivos não tratados, ou, por exemplo, uma bipolaridade não tratada, aumenta o risco de demência no futuro. Entendeu? Então, assim, infelizmente, por causa do estigma, as pessoas ainda procuram muito pouco a gente. E elas chegam com muito medo de fazer tratamento e muito medo de tomar medicação. Então, assim, eu acho muito importante deixar claro aqui que a medicação psiquiátrica ela serve para ajudar. Ela não vai fazer mal para a saúde da pessoa, muito pelo contrário. Ela vai trazer bem-estar, ela vai trazer equilíbrio para a pessoa aprender a lidar melhor com as dificuldades do dia a dia. Porque a vida hoje ela está muito difícil, né? Está difícil para todo mundo em todas as áreas. E a partir do momento que a pessoa tem um transtorno psiquiátrico diagnosticado, ela precisa tratar. Senão ela vai ter consequências muito negativas, tanto no âmbito profissional, quanto no âmbito de saúde física, de relacionamentos, em todas as áreas da vida da pessoa. Muito bem, nós conversamos com a psiquiatra Karine Cunha. Doutora, muito obrigado pela participação da senhora. Eu que agradeço. Foi uma satisfação recebê-la. Obrigado aí pelos esclarecimentos. Seja sempre muito bem-vinda, volte sempre. Estou sempre disponível.